Bom, de todas as técnicas que a gente já utilizou nas aulas que eu faço aqui, totalmente ao vivo, gratuitas, essa vai ser um pouco diferente. Talvez você também precise ter no seu arsenal aí de habilidades essa, para que não só faça um bom trabalho, mas junto com esse bom trabalho, o resultado final de alto nível ali, você também consiga colocar qualidade. Vamos lá, a gente tá com esse amassado, ele tá bem no bico aqui da porta, ou no final da porta, ou no começo, tudo depende do ponto de vista. Tá um pouco tensionado numa região aonde praticamente todos os carros têm um reforço. Deixa eu voltar um pouquinho, só para que você tenha uma visão um pouco mais ampla, ó, que é essa parte de cima aqui da porta. Eu digo todos os carros porque quase todos os carros, porque são raras as exceções. Que eu me lembro, Hilux e Honda Fit me vieram aqui na cabeça nesse primeiro momento, que não tem esse reforço aqui na parte de cima. Só que, como ele pegou aqui nessa região, na parte da frente também da porta, eu consigo, pegar o reforço aqui, ele tem alguns acessos que vão serem utilizados para colocar uma ferramenta, distensionar, ou até mesmo depois de dar um bom primeiro impacto aqui, continuar o trabalho. E eu tenho uma melhora na visualização, né? Porque eu consigo com a lâmpada no pedestal, ó, até mesmo colocar ela lá dentro do carro. Essa ou esse é uma das vantagens e do privilégio de se ter uma lâmpada no pedestal. Se você trabalha só com lâmpadas de sucção, aquelas de imã, de ventosas, que plugam ali no carro, dificilmente você teria uma boa visualização para fazer esse trabalho. E voltamos àquela velha e boa frase sempre repetida aqui. Quanto mais você consegue visualizar, mais você consegue colocar qualidade e fazer com que o trabalho não só desenvolva, né, sem você ficar brigando aqui com o amassado, mas também consegue ir ali conectando granulação, ondulação. Quanto mais você consegue visualizar, mais você vai conseguir melhorar o resultado do trabalho. Bom, o primeiro impacto ele não vai ser dado aqui pela região de cima, porque as ferramentas que vão entrar por aqui, elas são um pouco mais finas. Eu nem testei nenhuma ainda, nem sei se vai dar para entrar com fita. Então o que eu quero fazer? Aqui na minha mão, você já tá visualizando. Quero colocar uma ventosa e tentar trazer essa pressão aqui do amassado, ou diminuí-la um pouco, né? Isso faz com que depois, quando eu entre com uma ferramenta mais fina, a lata já esteja bem mais maleável. Só que eu só vou fazer isso depois de ter soltado, né? Nesse caso não tem, mas se tivesse, soltasse aqui a cola que faz a união desse reforço aqui na parte interna com a lata. Porque quando você puxa, você não fica naquele efeito cabo de guerra, que é você puxando o amassado e a lata resistindo aqui. Então vamos lá. Queria explicar para que você não se sentisse totalmente perdido quando começasse aqui a ação. Ó, um pouco de cola na ventosa. Eu já vou começar pela parte de baixo, trazendo aqui o vinco. E eu quero colocar uma só. Poderia até colocar mais uma aqui, mas vamos ver como essa da região de baixo vai se comportar. Dá para você visualizar que essa ventosa ela tem um formato de risco e ela está pegando justamente o vinco. Não é sair colando a ventosa quando você for utilizar dessa estratégia de qualquer maneira, ou no centro do amassado, ou na parte de cima. Sua pergunta poderia ser essa: por onde eu começo colocando uma ventosa? Ou por onde eu começo dando o primeiro impacto no amassado? Tudo sempre vai depender. É bom, enquanto eu espero aqui ela secar, eu vou te explicando o que isso significa. Tudo depende por quê? Do caso. Da onde o amassado está, de que tipo que ele é, se pegou no vinco ou não pegou. Porque nesse caso, ó, olha como a lógica funciona aqui. Você consegue visualizar que o vinco, ele afundou e afundou bem junto com o impacto.
Só que quando eu coloco uma ventosa no sentido de risco, de vinco, principalmente pegando aqui no vinco, eu não só vou estar aliviando um pouco dessa região, mas também trazendo um pouco dessa região, né, de baixo. Quase como se eu puxasse aqui, você provavelmente vai ver isso, né? Na teoria funciona muito bem. Vamos ver quando a gente puxar ali. Quando eu puxar, eu trago essa parte e essa parte. Muitas das vezes chega a trazer até um pouco dessa pressão daqui de cima. Por isso é importante ter soltado a calafetação aqui. Ó, a cola está quase secando. Esperar mais um pouco para que ela fixe bem. Agora imagina se eu tivesse pegado essa ventosa, uma ventosa redonda, e tivesse colocado aqui, ó. Cara, é a área de maior pressão. Eu ia trazer o amassado, mas não necessariamente estaria trazendo essa região de baixo. Então, como eu disse ali, não adianta ficar colocando a ventosa por colocar. Sempre quando você for colocar, para dar um primeiro impacto ou nas etapas que vêm na sequência do primeiro impacto, sempre pense o que isso vai causar, né? Sempre pense da maneira que ela vai acabar trabalhando ali. Acho que já vai dar para dar esse primeiro tranco. Vamos lá. Aqui o puxador. Ó, vou puxar o mais lento possível. Opa! Só dei uma puxada bem leve. E olha como o amassado já voltou, principalmente na região do vinco. É estranho a cola ter saído, hoje está um dia chuvoso, um pouco frio. Talvez seja por isso que ela acabou saindo. Olha que maravilha. Como o vinco completamente, ou quase 100% dele foi feito. É uma loucura, né? Porque às vezes as pessoas falam: pô, Wallace, como é que faz para fazer o vinco, o desenho da lata? E muitas das vezes você não faz. Você simplesmente puxa uma região do amassado e ele se refaz. É o que aconteceu aqui, repetindo. Muitas das vezes não é você que faz. Por quê? Porque ele se refaz quando você puxa uma região certa, acaba distensionando ali. Cara, maravilha. O que eu vou fazer agora é mais uma vez, até mesmo antes de baixar esses pontos de tensão aí, deixa eu só tirar aqui da ventosa a cola. Espera aí. A gente estava usando um álcool. Agora meu irmão acabou de correr no posto ali, pegou álcool de posto. A gente estava usando um álcool 70. Coloquei aqui dentro, ó, esse vidrinho. Cara, tá uma maravilha. Dá 2, 3 aqui, ó. Borrifadinha, ele já acaba saindo. Então vamos lá, mais uma vez. A ventosa, ela tá completamente limpa. A lata, deu para perceber que é uma lata bem maleável, né? Uma lata mole mesmo. Agora, o que é que eu vou fazer? Quero colocar ele aqui, ó, meio na diagonal. Saca só. Porque dessa maneira agora, vamos lá. Ajustar. O que eu quero que aconteça aqui? Eu não quero mais que traga o vinho. Se eu colocasse ela no sentido que estava aqui, mais ou menos assim, provavelmente eu ainda conseguiria trazer mais do vinco. O que eu quero, na verdade, é que já comece a distensionar essa região, né? Você percebe que o amassado está mais ou menos assim, ó. Ele corre para cá. Aqui está nítido como ele parece, e é bem mesmo, um amassado de risco. Então eu quero trazer essa pressão e talvez já alivie um pouco aqui. Vamos esperar. Esperar um pouquinho. A cola esfriar. É bacana que trouxe ali, né, a parte de baixo, já fazendo o vinco. Não tem um tempo específico, né,
bote no relógio e 30 segundos, 40 segundos, o amassado, a cola já vai secar. Não, cara, é meio que questão de feeling. Depende da cola que você trabalha, depende de como tá a temperatura aí do local que você trabalha, se tá chovendo como hoje ou não. Vamos ver. Ó, agora ela colou mais. Opa! Boa! Não tirou tanta tensão, mas dá pra ver ali. Vou chegar um pouquinho mais perto. Vamos lá. Ó, você consegue perceber bem aqui, ó, como fez um leve ponto ali. Sem problemas. Vamos colocar agora a ventosa um pouquinho mais para cima. Tirar ela. Enquanto o amassado mostra que está reagindo, a gente vai utilizando a ventosa. E por que a ventosa nesse caso aqui acaba sendo uma excelente solução? Acho que eu já disse, mas vamos pontuar enquanto eu vou colocando mais uma aqui. Pera aí. Um pouquinho de cola. Vou colocar agora bem aqui na região de cima do amassado. Por quê? O acesso bem limitado, né? Ele acaba reduzindo a possibilidade de entrar com uma ferramenta grossa para dar um bom primeiro impacto, que é uma coisa que está totalmente associada. Por exemplo, quanto maior for a ferramenta que você utiliza no primeiro impacto para trazer o amassado, menos bico faz na lata. Quanto menos bico fizer na lata, menos você vai ter que passar pelo processo de granulação e ondulação. Quanto menos você passar pelo processo de granulação e ondulação, a probabilidade do seu trabalho ficar em alto nível, ela acaba sendo gigantesca. E até mesmo o tempo que você vai levar para fazer o trabalho acaba sendo diminuído com esses processos. Porque meio que você vai encadeando assim, né, uma etapa na sequência da outra, ou uma etapa melhor que a outra, seria o ditado aí, né? É só tiro no alvo que você vai dando, você vai fazendo as coisas certas. E por que há a possibilidade de utilizar aqui a ventosa? Já citei algumas, e a principal, a gente não está trabalhando numa repintura. O carro é um carro novo, acho que é um Citroën C3, se não me engano, e a pintura está bem cuidada, não é uma pintura, uma repintura, ou até mesmo uma pintura que poderia soltar a tinta, né? Vamos lá, acho que já secou. Olha para você ver, acho que já deu para notar como agora, simplesmente trocando o ponto, como trouxe um pouco dessa região de baixo. Eu nem vou continuar puxando, ó, só para você poder visualizar. Olha como a tensão que estava aqui do amassado, você consegue perceber, ela já foi desfeita. Agora, é quase como se eu estivesse confirmando essa puxada. Tá bom. Essa puxada mais violenta. Vamos lá tirar agora. Ó, vou usar o alquinho agora. Vamos ver como ele vai se comportar aqui. Ó, começou a soltar. Boa. Consegue visualizar que ele já soltou bem. Cara, sempre dá um baita frio na barriga quando você está soltando a ventosa. Você fica esperando, porra, será que soltou a tinta? Será que não? Olha lá, o que eu quero fazer agora? Uma coisa que seja
trazendo com a ventosa ou não, a gente sempre acaba fazendo, que é abaixar os vergões laterais aqui do amassado. Só que eu vou colocar, ó, a lâmpada em um outro sentido. Aqui você consegue visualizar. Olha lá para você ver, na região de cima ali, quando a gente ajustar o máximo de visualização, você vai conseguir perceber. Ih, garoto. O que aconteceu? Lâmpada, ela mudou o posicionamento. Olha aqui para você ver como ela está no sentido da porta. Deixa eu passar só o cabo aqui para ficar bem mais legal. Opa. Eu dei uma deitada nela e ela está no mesmo sentido que a parte de cima aqui da porta. Dessa maneira eu consigo visualizar e muito bem aqueles vergões, principalmente aqui da região de cima. Vamos ver? Agora eu vou precisar ajustar aqui o máximo possível. Olha aqui, ó. Tá bem nessa parte. Quando eu puxo o amassado, e começo agora a empurrar esse vergão para a lata, automaticamente eu fecho aquela possibilidade de impressão de amassado esticado, né? Olha lá. Deu uma batida até um pouquinho mais forte ali, sem problema. E essa é uma parte crucial, cara. Porque o que isso daqui está fazendo? Está fazendo com que a lata fique mais maleável. Ou para falar um português curto e grosso, está fazendo com que a lata fique mais molinha. Porque quando você escorregar a ferramenta aqui até ele, ou até mesmo se for puxar na cola, ela volta mais. Não adianta eu ficar tentando colocar a ventosa nesse ponto tão tensionado, com esses pontos aqui segurando o amassado. E olha para você ver, quanto mais na manha você for nessa parte, melhor é. Porque menos você vai acabar marcando a lata. Já baixei o máximo possível esse da região de cima. Vamos pegar agora o da região de baixo. Só que eu quero que você visualize.
Olha lá. Você consegue perceber que o que está mais evidente agora é a pressão no meio. Só que olha aqui na região de baixo. Aqui, ajustar. Aqui a lâmpada, vamos ajustar ela. Ó, se aqui a lâmpada estava nesse sentido, para pegar a parte de baixo, ela precisa estar no mesmo sentido da região de baixo. Olha lá. Como você consegue visualizar muito bem os vergões. Lá da frente. Trás aqui. Ó, vou pegar mais o da frente. Posso até pegar o pino para poder pegar certinho essa curvatura aqui, ó. Deixa eu pegar ele ali. Vou usar um pino de PP, ele vai ser bem melhor para pegar essa região. Porque muitas das vezes você quer curvar o martelo e ele acaba não se curvando. Vai ser chegar até lá. Provavelmente não vai dar. Tá muito distante aqui. E com um pino aqui, ó, consegue virar ele e colocar ele justamente nesse ponto. Dá pra ver que tem uma continuação do vergão aqui, ó. A lata, ela já vai firmando cada vez mais. Passar para pegar o da parte de trás, não preciso movimentar a lâmpada, olha lá. Aí aqui, simplesmente me movimentando.
Deu para tirar bem a pressão. E olha o tanto que o amassado mudou. É só ajustar toda essa região de baixo sem toda aquela pressão. É quase como se fosse, ou na verdade é, o contorno no amassado. Toda a região de cima. Próxima ao vinco. Como se todo o desenho dele fosse feito. Aqui, eu acho que nesse pedaço da aula, você consegue compreender de fato o significado de tirar a tensão do amassado, ou de ter reduzido boa parte dessa pressão nele. Porque agora, ou na sequência da aula, a gente vai entrar na etapa de pegar esse outro nível de tensão. Então vamos lá. Bom, depois de ter distensionado todo o amassado, você vai entender o quanto foi importante essas etapas anteriores. Porque agora, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Ó, eu vou entrar com uma alavanca por um reforço, né? Por um dos buraquinhos do reforço que tem aqui em cima. Ela vai chegar até o amassado e sem fita mesmo na ponta, eu vou controlando essa movimentação e conectando toda essa granulação. Deixa eu só fazer o teste aqui para virar ela. Aqui o buraco. Ela chegar no amassado. Aí, garoto. Olha lá. Vou pegar o aquecedor para dar uma leve aquecida e manter a segurança, né? Às vezes as pessoas me perguntam, pô, Wallace, quando eu tô usando a ventosa, é necessário usar o aquecedor? E a resposta é não. Só que quando você for utilizar a ponta da ferramenta em contato com a lata, cara, é crucial utilizar o aquecedor. Tive que correr aqui, estava na bancada. Por quê? Porque ele tira um pouco dessa resistência aqui, né? E deixa, apesar da gente já ter tirado a tensão, ele deixa a lata um pouco mais mole, um pouco mais tranquila para ser trabalhada. Quanto mais você trabalhar num ambiente seguro, melhor vai ser, cara. A probabilidade de dar merda, ela acaba sendo até reduzida. Testei essa daqui. Essa é virada para a direita. Deixa eu testar. Essa daqui que é virada para a esquerda. Acho que ela vai até entrar melhor. Vamos lá. Ó, chego no amassado. Começo aí colocando leves pressõezinhas. Antes que você pergunte, seria que uma perca de tempo continuar tentando levantar com a cola. Ou até mesmo, deixa eu só ajustar o microfone aqui. Eu ia levar muito tempo para fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Basicamente, em menos de 1 minuto. O que causa essa impressão? Nossa, parece que está fácil demais. O amassado está vindo tranquilamente. Tudo isso só é causado porque a gente tirou aquela pressão principal. Eu vou ter que ir meio que trocando entre as duas ferramentas. Essa daqui vai chegar mais na parte de baixo. Enquanto a outra está bem melhor para a região de cima. Dá para perceber
Vou ter que levantar aqui. Ó, aqui vai inclinar. Ó. Que aqui, nessa região, próxima do vinco, que tem uma boa pressão para ser trabalhada. Ó, você não está conseguindo visualizar 100% dela, mas olha quando eu simplesmente movimento a lâmpada. Ó. Olha lá, como a visualização fica completamente nítida agora. Aqueço. Estou indo um pouco mais rápido aqui, para depois de levantar os dois, explicar o porquê disso. Vamos levantando e vamos explicando. Você viu que eu levantei a região de cima e não fiquei concentrado ali nos pequenos pontinhos que precisam ser corrigidos. Por quê? Seria, mais uma vez, uma perca de tempo. Imagina, cada pequeno ponto que eu faça, eu já comece a pegar o pino, o martelo e a corrigi-lo. Provavelmente eu passe aqui 10 dias e o amassado não vai ser finalizado. Por que isso? Porque quando você faz 1, 2, 3 bicos e vai fazendo alguns ao redor dele, automaticamente esses bicos vão preenchendo os outros. Nesse caso aqui, eu acredito que daria até para passar um pouquinho de fita aqui na ponta da ferramenta. Deixa eu só procurar. Tá aqui, ó. Que eu tô precisando fazer um pouquinho mais de pressão. E com certeza, um pouquinho de fita para levantar essa área aqui mais tensionada vai ser bacana. Peguei aqui. O acesso vai permitir essa fitinha entrar. Olha lá. Ela vai chegar no amassado e vai trazer bem. Você consegue perceber que está fazendo pequenas marcações. Se não tivesse essa possibilidade de usar a fita, não tem o que fazer. Eu teria que ir lá com a ferramenta, só controlando o movimento. E na paciência mesmo. Talvez demoraria ali, quem sabe, 15 minutos, 20 minutos para poder levantar. Só que quando eu posso fazer isso aqui, ó. Olha lá. Colocar a fita e levantar com um pouco mais de pressão, ó, até esse ponto aqui que passou, imagina se tivesse sem a fita. A marcação que não teria feito. Acho que aqui um exemplo claro de o que acontece quando você não utiliza a fita no amassado tensionado e o que acontece quando você utiliza a fita. Ó, só vou movimentar. Olha para ver como arranquei toda aquele ponto mais pressionado. Se eu tivesse sem a fita, provavelmente teria feito vários pequenos biquinhos. O que teria que ser trabalhado agora, nessa fase. Porque aqui, ó, eu posso pegar. Deixa eu
pegando o pino. Martelo. Vai estar bem longe. Vamos ver se vai dar. Não vai dar. Dá com o pino e vai com o martelo. E chegar até o amassado. Olha lá. Tirando toda aquela pressão, basicamente olha ali o que sobra. Pequenos pontinhos. O que nos ajudou não vai ajudar mais. Não adianta eu deixar a fita aqui e querer levantar aquele mínimo do mínimo ali. Então, simplesmente eu vou remover a fita da ponta da ferramenta, aquecer um pouco a lata. Tá bom. Entrar com a ferramenta aqui novamente. Agora eu consigo pegar um. Domínio dessa granulação quase sem marcar. Agora, novamente, eu já posso até voltar para a região de cima. Eu já estava até afinando demais. Olha como ela quase e já 100% se conectou. Alguns pequenos pontos vão precisarem serem trabalhados, mas olha o nível da granulação que está ali. Bom, voltando para a região de cima, vou precisar fazer o quê? Modificar novamente aqui o posicionamento da lâmpada. Já posso começar a pegar o mínimo do mínimo dessa granulação. Ó, já vou até abaixar um pouco aqui esses mais grosseiros. Foi mal, me travei aqui. Baixei esses pontinhos aqui. Um dos maiores segredos de se trabalhar na granulação é sempre procurar trabalhar nessa questão da altura ideal. Às vezes tem pontos altos demais ali que ficam meio que destoando, né? Então quando você levanta da maneira certa, abaixa da maneira certa, automaticamente você cria meio que um direcionamento para não se perder. Olha lá, levantei, aqui deu. Deixa eu ver se dá para pegar. E agora eu começo mais uma vez.
Percebeu que eu não dei calor? Porque aqui, se você tiver um bom ajuste da sensibilidade e trabalhar com a ferramenta ali da maneira certa, automaticamente ela já vai não só ser conduzida para onde você quer, porque você já está na décima primeira vez levantando esses pontos de granulação, como também o amassado praticamente não tem mais resistência. Cara, aqui é o famoso só relar. Só vai relando nele mesmo. Vai percebendo. Como vai sendo modificado os pontos. Bom, levantei boa parte deles. Agora o que eu faço? Mais uma vez, eu vou pegar o pino. Tá ruim de chegar aqui, que o braço precisa ficar completamente alongado. Não vai dar não. Uma pergunta que poderia estar passando pela sua cabeça. Nessa fase, quando eu distensionei, aproveitei que a peça estava aqui no carro, agora, será que seria bom se tirasse a peça? Cara, você poderia fazer isso. Não tem problema nenhum. Você aproveitou para dar um impacto com a peça no carro. Na sequência, até para um posicionamento de corpo, você simplesmente está removendo a peça e levando ela para a bancada. Não tem nada de errado aqui. Você decide fazer dessa maneira. E aqui, por mais que esteja ruim bater com o pino, está tão confortável trabalhar dessa forma. Perceber uma granulação se transformou pra caramba. Vamos falar um palavrão. Uma granulação ela já foi bem modificada. Vamos aqui um pouquinho a região de baixo. Basicamente agora é continuação. Acho que o que eu procurei te trazer nesse trabalho são as opções para você dar esse primeiro impacto, mas principalmente por que é tão importante você quebrar a tensão do amassado, ou até mesmo saber o porquê disso na remoção de um amassado. Muitas das vezes as pessoas se sentem perdidas, né? Você não sabe como resolver um problema porque você não sabe como identificá-lo. E quando você aprende a identificá-lo, e aqui a gente passou por duas etapas, por exemplo,
nessa região de cima, onde voltou com a cola. Na região de baixo, onde eu coloquei fita na ponta da ferramenta para quebrar a tensão daqui e depois, sem a fita, fazer ali o mínimo da granulação. São dois exemplos, mas que contêm o mesmo princípio. Quando você foca nesse princípio de entender o porquê remover essa tensão do amassado é tão importante, você chega em resultados como esse daqui. É claro que ainda tem que afinar o mínimo aqui do mínimo da granulação, daquele último toque, fazer esses dois amassadinhos que estão aqui um pouco para trás, mas as técnicas utilizadas que vão ser colocadas nesse amassado serão as mesmas, né? E a principal, ou a lição que eu gostaria que você levasse dessa aula é isso. Quando você estiver fazendo um amassado e colocando muita força, provavelmente existem pontos de tensão que não foram removidos, né? Ou quando você estiver marcando muito o amassado, provavelmente, talvez você não tenha pegado os vergões do lado e está causando não só uma força excessiva para poder levantar, como também aquele efeito de esticado, enfim. Então, tenha isso na cabeça, cara. Aprenda a identificar aonde você está errando, porque dessa maneira você pode e deve e vai saber como consertar esse erro.